Olá André, olá Júlia. Oi. Estamos aqui reunidos para mais uma Ágil Talks. Mais um, vamos lá. Hoje o tema é bastante complexo, interessante e necessário. Importante, eu sei. Importante, necessário ser discutido para que a gente consiga compreender cada vez mais, e aí depois vocês vão entender o porquê combater. Nosso tema é vieses inconscientes e a diversidade. Então, primeiro começamos falando sobre vieses. O que são vieses inconscientes? André, você pode falar um pouquinho pra gente? Bom, eu vou tentar. Eu acho que assim, eu não sou psicólogo, mas eu gosto muito de estudar esse tipo de tema. E cada um de nós tem um olhar automático, né? Aquele cérebro automático que tende a tarjar, a julgar, a classificar o outro. E isso pode ter um impacto muito sério no processo de recrutamento. Então, exemplo de alguns vieses. O viés da afinidade. Então, eu sou, vocês sabem disso, uma pessoa que gosta de praticar esportes. Acordo hoje 10 para 6 da manhã, pulei da cama para ir nadar. Curitiba estava com 13 graus hoje cedo. Se eu vou fazer uma entrevista e eu não tenho consciência sobre a existência dos vieses, eu vou entrevistar uma pessoa e essa pessoa conta para mim que pulou da cama às 5:30 da manhã para correr, para nadar, para fazer musculação, eu vou me identificar com ela e corro o risco de priorizá-la em detrimento de outra pessoa. Então, esse é um viés importante. O outro que eu vejo nos ambientes organizacionais é o viés que a gente fala, o não melhor do que eu. Então, por exemplo, se eu sou líder numa empresa e eu sou diretor, e aí eu estou buscando um novo gerente para alguém do meu time, e a consultoria ágil ou a propósito me apresentam um perfil muito bom, o RH gostou e etc. A gente tem que prestar muita atenção nesse viés de não permitir pessoas que eu acho que podem ser melhores do que eu, porque eu quero manter a minha posição de número 1 naquela estrutura. Obviamente que aí é mais delicado, porque depende do grau de abertura e maturidade dentro das empresas e da própria pessoa, da líder ou do líder, para a gente poder falar sobre isso, né? E o terceiro, que eu acho que também é muito importante como uma armadilha no recrutamento, é o da confirmação, que é no momento em que eu começo a conversar com a Júlia, eu já concluo alguma coisa sobre ela e eu passo a entrevista toda procurando indícios que confirmem aquilo que eu acho que a Júlia sem ter dado a chance da Júlia se apresentar e de me mostrar quem efetivamente ela é. E todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a ter esses vieses em maior ou menor intensidade. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente se letrar, a gente aprender sobre esse tipo de coisa. E segundo, a gente mitigar os riscos deles acontecerem e impactarem o processo de recrutamento. Então, eu acho que tem o nosso lado como consultoria na Ágil, na propósito, mas também de a gente agregar, de a gente ampliar a discussão sobre esse tipo de tema dentro das organizações que são os nossos clientes. E uma vez que os vieses são inconscientes, né? De certa forma, eu li até que são ferramentas que uma ferramenta que o cérebro usa para economizar energia, né? Para te levar do ponto A ao ponto B de uma maneira mais rápida e com menos esforço, e você já ser jogado a ter aquela conclusão ou, enfim, tomar uma decisão com base naquilo. Então, uma vez que são inconscientes e uma vez que cada um de nós tem experiências, conhecimentos, repertórios diferentes, como minimizar ou como aproveitar a diversidade para buscar a minimização desses vieses inconscientes em qualquer ambiente, mas aqui especificamente na Ágil, Júlia? Perfeito. É bem complexo esse tema porque é muito subjetivo, né, quando a gente fala de inconsciente. Mas sim, existem
caminhos, né? Por exemplo, vagas afirmativas, currículos às cegas, entre outras maneiras, né, de ferramentas para mitigar os riscos, né? Da gente sempre, por exemplo, buscar pessoas que têm a mesma formação que nós, buscar pessoas que, né, têm uma vivência pessoal parecida com a nossa, que, como o André falou, né, acabam sendo pontos aí que impactam, né, na decisão ou, né, tanto aprovação ou reprovação das pessoas aí em processo seletivo. E pegando o gancho de diversidade também, né? Então, quando a gente fala de posições operacionais, posições de liderança, historicamente temos mais homens, mais mulheres, e isso por uma questão histórica, por uma questão de formações. Por exemplo, engenharia era uma formação muito mais voltada a homens, odontologia a mulheres. André faz parte da diversidade. Quantos homens tinham na sua sala? Era uma minoria, mas imagina, eu me formei em 89, né? Hoje eu até não sei como é que está isso, né? Eu acredito, né, e agora, enfim, não tenho os dados para falar, mas ainda vemos muito isso, né? Posições de engenharia, muito mais homens, por exemplo, se candidatam. Mulheres acabam se candidatando a posições administrativas, financeiras. E parte do nosso trabalho como consultoria, e que na Ágio é super forte, é tentarmos influenciar positivamente os nossos clientes a olharem o currículo de uma forma sem viés. Então, tentar fazer com que quem está fazendo a seleção, seja o RH, seja o gestor da vaga, tenha esse olhar pela competência técnica e comportamental por meio da entrevista, tirando esses fatores, né, que podem trazer aí o viés inconsciente, né? Eu acho que quando a gente pensa nos vieses e traz a correlação com diversidade, se a gente tem o viés da afinidade, a gente tem o viés do diferente, né? No inglês vem o halo e horn, né? Então o halo é o similar a mim e o horn é o diferente. Se eu só convivo com iguais, eu não me abro, eu não me amplio para lidar com o diferente. Uhum. Se a gente traz isso para o processo de recrutamento e a gente traz isso para a composição de times, pensando na diversidade, gênero, orientação sexual, raça, mindset, origem geográfica, idade, como alguns exemplos, né? Lidar com o diferente requer letramento, requer diálogo e requer prática, no sentido de ações afirmativas, né? Que são um caminho para a gente encurtar as diferenças. E vejam, eu falo isso de uma condição de privilégio, né? Então, homem, branco, heterossexual, com uma série de oportunidades, com um bom padrão social, mas isso não pode justificar que eu não preciso me letrar, seja como ser humano, seja como profissional, seja como agente de transformação de carreiras e organizações. Então, eu acho que esse é um tema que ele permeia a atuação de todos nós, pensando na responsabilidade que a gente tem com a carreira das pessoas e com os ambientes dentro das organizações. Uhum. Se a gente tem essa compreensão e a gente entende que é uma jornada, que a gente está na condição de aprendiz, né? Tenho 55 anos e estou sempre aprendendo sobre esse tema. Nas aulas do IBGC, agora recentemente dei uma aula onde o tema da diversidade ele estava um calor, assim, uma discussão, e eu acho que a gente tem que dar espaço para essa discussão, porque a discussão ela traz os diferentes pontos de vista, que o paralelo que eu faço é quantas e quantas vezes numa reunião de conselho você não tem que lidar com a opinião diversa. Uhum. Você não tem que encontrar um denominador comum. Então, se a gente parte do pressuposto que, como seres humanos, a gente tem histórias de vida, origens e experiências muito diferentes, e aí a gente é colocado no ambiente de trabalho para trabalhar bem juntos, em sintonia, buscando resultados em conjunto, o exercício ele passa por aí,
mas ele tem que ir além no sentido de a gente criar uma consciência expandida sobre o tema, se informar e colocar em prática. Tem uma pesquisa recente da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, com o IBGC, das companhias de capital aberto listadas na B3, somente 12,5% dessas empresas têm ações afirmativas pensando na ampliação efetiva do tema da diversidade no contexto amplo. E aí eu estou falando de posições de gestão e posições de conselho de administração. Então, o copo é muito mais vazio do que cheio, e aí a gente tem que, obviamente, se letrar, trazer atenção sobre o tema, mas agir. Esse é o caminho, eu acho. E aí, nós, como agentes, como eu falei, de transformação, temos a oportunidade de trazer luz para esse tema e de trazer discussões. E, obviamente, o nosso trabalho, assim, pensar em fazer um processo de recrutamento que você não tenha diversidade numa shortlist é impensável. A gente vai conseguir apresentar uma shortlist dependendo do que seja a composição, com certas competências técnicas e comportamentais, somente com um determinado tipo de pessoas que representem um grupo que se autodenomine, né, de uma minoria? Talvez não, porque aí também tem a realidade do mercado, tem a história desse país, mas isso pode explicar o contexto histórico, mas não pode justificar a nossa falta de comprometimento e ação em cima do tema, né? Sem dúvida. E, inclusive, existem também estudos que demonstram que a diversidade impacta positivamente nos resultados das empresas, né? Justamente porque colocar pessoas diferentes para trabalharem juntas faz com que diversos pontos de vista diversos sejam considerados no momento de discutir um problema, ou de pensar numa inovação, ou, enfim, de realizar a gestão e o dia a dia daquela empresa, né? Ao mesmo tempo, existe, de certa forma, um receio, né? Porque se abrir ao novo e ao diverso pode parecer um risco, inclusive para o cérebro, né? Normalmente, para o cérebro, o que é novo, desconhecido é perigo, e a gente acaba ainda se comportando de maneira pré-histórica nesse sentido, né? Então, a consultoria pode ser também, assim como eu sei que somos, né, um vetor de aceleração dessa diversidade, né, porque também, de certa forma, a gente consegue focar nessa busca, encontrar pessoas que tenham perfis diversos para compor uma shortlist e ser um processo inclusivo, um processo seletivo inclusivo, em maior ou menor grau, dependendo do setor da empresa, da área, da posição e tudo mais, mas sem dúvida é uma missão, é um dos nossos valores e é algo que a gente precisa sempre reforçar, né? Eu até queria... acho que tem dois exemplos que eu acho que mostram o quanto isso é importante, né, no nosso dia a dia e no dia a dia das empresas, né? Eu sempre uso esse exemplo nas aulas do IBGC que eu dou lá no módulo de pessoas. Então, assim, como é possível um grupo de homens brancos, heterossexuais, com mais de 60 anos, de um determinado extrato social, comporem um conselho e conseguirem discutir e deliberar sobre, por exemplo, um processo de transformação digital numa organização? Pegando o tema da idade, etarismo como um contexto. Não é possível. Então, se esse exemplo ele se sustenta, todos os demais, eles atestam, e tem vários, como você falou, dezenas, centenas de estudos que comprovam os impactos que a diversidade tem na geração de resultados, por esse olhar mais diverso, por essa experiência, por essas trajetórias e repertórios. E uma outra história que me lembro é de um processo de recrutação de orquestras, uma orquestra sinfônica, onde, pensando no tema de gênero, historicamente a composição era muito mais masculina, então tinham poucas mulheres compondo a orquestra. E aí foi feito um estudo para, como é que a gente pode, então, criar mais oportunidades? Vamos fazer, então, uma audição às cegas dos candidatos a participarem da orquestra. E aí colocaram as pessoas que iam fazer a avaliação dos músicos, a cortina estava fechada, as pessoas entravam no palco, faziam a audição, mas o impacto ele acabou sendo muito pequeno,
Então, ele saiu de cerca de 10% de participação de mulheres para 20%. Dobrou, mas ainda, por que só 20%? Não existe essa diferença. E aí alguém levantou, puxa, a gente está num teatro onde o chão é de madeira. As mulheres vêm de salto. Então, o salto alto mostrava que eram mulheres. Então, as pessoas sabiam que eram mulheres. E aí entra o viés inconsciente. Aí o que eles fizeram? Todo mundo vai fazer descalço. E aí as pessoas entravam de meia, faziam a sua audição e eis que o número passa a 50% de mulheres. Que loucura. Sim. E complementando o que a Gabi estava falando, em relação... eu fiquei pensativa, vocês estavam conversando, pensando sobre viés e diversidade, né? Começamos falando, né, sobre o viés inconsciente e Isso. linkamos os dois temas. E realmente, quando a gente conversa com as empresas... Trabalhamos com empresas estruturadas e trabalhamos com empresas que estão em construção, né, dessa conversa sobre diversidade. E muitas vezes esse tema fica no RH. E claro que todos têm muita vontade, porém, quando fazemos alinhamento e conversamos, perguntamos sempre, puxa, tem alguma política de diversidade? Vocês gostariam que a gente, né, olhasse, né, algum campo específico, alguma minoria, etc. E aí, muitas vezes, nos deparamos com, gostaria que fosse homem. E fazemos a provocação, mas por quê? E aí vem o viés inconsciente de que naquela cadeira, muitas vezes de engenharia, né, profissões mais ligadas realmente ao chão de fábrica, que fazemos muito, né, atendemos muitas indústrias, a conversa é muito baseada com a vivência daquele gestor, porque naquela cadeira sempre teve um homem. E aí a primeira coisa que o nosso time, né, que é super engajado, vamos buscar uma mulher, né? Então, como o viés e a diversidade estão super ligados, né? Então, dificilmente vem uma resposta com dados e fatos. É sempre uma provocação e vem a reflexão, puxa, é verdade, por que não? Né? Acho que o tema da provocação construtiva, ele é muito real e a gente tem essa oportunidade de trazer a diversidade numa shortlist para que o cliente possa entrevistar candidatos com perfis diversos e com isso a gente impactar. E eu sempre trago de novo o exemplo do tom do topo. Então, se a gente trata o tema da diversidade em conselhos, se a gente tem conselhos mais diversos, se a gente tem no corpo de liderança C-level também diversidade, o cascateamento é natural. Então, é muito importante que esse tema ele permeie a estratégia central e, de novo, é letramento, de novo é diálogo, de novo ações afirmativas, processos às cegas, entre outras vertentes, né? E a gente é um processo contínuo, é literalmente um processo de melhoria contínua, né? Não haverá fim. É uma jornada, né? Porque a diversidade ela é ampla e ela também se diversifica ao longo do tempo, né? Então existem sempre questões novas ou não necessariamente novas, mas questões que precisam ser abordadas em cada época, em cada fase, em cada momento cultural, histórico, enfim. E é sempre importante lembrar que dificilmente seremos livres de vieses, independente de classe econômica a qual pertencemos, raça, gênero, idade, cada um tem os seus vieses, né? Eles são inevitáveis. O importante é a gente falar sobre eles para entender que eles existem, para que a gente se policie, para que a consciência haja sobre o cérebro e não deixe o cérebro agir sozinho, né, de forma inconsciente e acabe só repetindo, né, perpetuando erros, falhas e preconceitos que existem há tanto tempo. E para que isso se acelere, além de ter um pool de maior diversidade dentro das empresas, é necessário se falar muito sobre isso, como o André acabou de colocar. Júlia, com base nisso tudo, gostaria que você trouxesse quais são as iniciativas que nós temos aqui na Ágil com relação à diversidade. Legal, Gabi. Atualmente temos o Pró Diversidades,
que é uma espécie de hub onde discutimos ações práticas nos processos seletivos para todo o grupo. Por exemplo, fizemos recentemente uma cartilha, aí todos nós, Ágil, Propósito e Pro, com termos e palavras, enfim, que utilizamos no dia a dia, que hoje já não são tão aceitas, porque tem sim significados que não são legais, nunca foram, mas que a gente acabou se acostumando a falar ao longo da nossa vida. Então fizemos essa cartilha, também temos alguns processos já realizados com currículos às cegas, onde retiramos dados pessoais, dados de formação, nomes de empresa, tudo que possa enviesar a pessoa que está recebendo esse material, e também fazemos ações afirmativas, além dessa, que são, por exemplo, vagas de estágio para pessoas pretas, que a gente contratou uma pessoa por meio dessa vaga. Também para Pro, contratamos pessoas com currículo às cegas. Então, já praticamos e fomentamos também com os nossos parceiros que o façam, os que são mais abertos a colocar isso em prática. E acho que tão importante quanto tudo isso é a gente partir do princípio que temos que apresentar shortlists para os nossos clientes na Propósito, na Ágil, que realmente contemplem a diversidade. E a diversidade, gênero, raça, orientação sexual, enfim, no escopo diverso, para que a gente possa, de fato, participar e exercer o nosso papel de influência, como a gente já disse. Então, estamos sempre aprendendo, eu sempre digo que é uma jornada, tenho 55 anos e estou constantemente aprendendo sobre esse tema, seja uma expressão que inconscientemente eu sempre usei, opa, não posso falar isso, ou então alguém aqui do time que diz, puxa, esse termo não é legal. Então, acho que a gente também tem que ter a transparência, a maturidade, para que nós, como grupo de trabalho, aprendamos uns com os outros e possamos levar esse aprendizado para os ambientes organizacionais que a gente tem a oportunidade de atender, de impactar e de transformar. Por isso ela é tão rica, a diversidade. Através de pessoas diferentes, a gente tem a oportunidade de aprender, coisas diferentes que certamente a gente não aprenderia se todos fôssemos muito parecidos, uns com os outros. Mais uma vez, muito obrigada, então, Júlia e André, por mais essa Ágil Talks sobre diversidade e vieses. E até a próxima. Até. Vamos lá.